Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você estará assistindo essa aula. Então vamos lá, livro de geografia, deixa eu virar minha página aqui, 52, ok? Então assim, gente, tem mais texto do que atividade para fazer, tá bom? Na página 52 você vai ter apenas uma pergunta para responder e é bem curtinho, tá bom? Esse tema, hidrografia, é bastante legal, bastante interessante. Fala sobre rios. O rio é um curso natural de água. O rio pode se originar de fontes subterrâneas, da água das chuvas e do derretimento de neve e de geleiras. Desde seu ponto de origem, isto é, desde sua nascente, o rio percorre um caminho até chegar à sua foz, que é o local onde ele deságua. A foz de um rio pode ser um oceano, um lago, um outro rio. No caminho, o rio pode receber água de outros rios, que são chamados afluentes. Então aí você tem um desenho bastante interessante, mostrando lá em cima a nascente, depois aqui mais para o seu lado esquerdo uma cachoeira, um afluente, ou seja, um rio secundário que vai se juntar a esse rio principal, mais um afluente aqui do outro lado esquerdo, embaixo da cachoeira, que se junta ao rio principal. E a foz, que é onde o rio vai desaguar as suas águas, né? Pela imagem, pode ser o oceano, ok? Bem legal. A pergunta: o que é a nascente de um rio? É uma pergunta. Vamos lá em cima. Olha lá onde está a resposta. Rio é um curso natural de água. Essa é uma das perguntas. Voltando a outra. E a foz? Estão vendo que são duas perguntas? Então tem que ser duas respostas separadas, ok? Vamos lá, onde está a foz? Olha aqui, ó. A foz é o local onde ele deságua, ok? A próxima página, página 53. A maioria dos rios brasileiros é permanente. Nunca seca, ou seja, seu fluxo de água é contínuo. Eles são chamados de rios perenes ou rios permanentes. Alguns rios secam durante certo período do ano. Eles são chamados de rios temporários e correm apenas no período de chuvas. Esses rios localizam-se nas áreas mais áridas, mais secas do território brasileiro, onde há longos períodos de seca. O Brasil tem uma diversidade muito grande de paisagens que apresentam rios permanentes e também temporários. Veja alguns exemplos. Aí você tem a imagem do Rio Negro. Ele é chamado assim porque as suas águas são escuras. Olha como são escuras. E embaixo você tem um outro, ponte sobre o Rio Paraíba do Meio, que fica em Alagoas. Aí o rio tá quase seco. Olha lá, apenas algumas pocinhas. Tá vendo? Aí você tem duas perguntinhas para responder. Há rios perenes no lugar onde você vive? Se sim, cite o nome de um. Eu fiz uma pesquisinha bem rápida, né? Nós temos aqui vários rios. Muitos dos rios que cortam a ilha de São Vicente foram canalizados, ou seja, eles passam por baixo da cidade, aqui na área insular, dentro de grandes tubulações, ok? Mas existem alguns ainda que você pode visualizar. Esses rios, eles se encontram, boa parte deles, na área continental, onde ainda há um resquício de Mata Atlântica,
Então, ali mais pro lado de Cubatão, né, mais do outro lado do Porto, São Vicente, que tem uma grande área continental também. Então, ali você vai ver bastante rio, você vai ver cachoeira, ok? Um dos rios, ele pede para citar um dos rios que a gente ainda pode comentar. Vou dar exemplo de 4, tá? Tem o rio Jurubatuba, tem 2 rios, tem o rio Quilombo e tem o rio dos Bugres. Bugres. Você pode escolher um deles para colocar aí na sua resposta número 2, ok? A outra pergunta. No lugar onde você vive, há algum rio temporário? Se sim, qual o nome dele? Eu também fiz uma pesquisa e eu não achei rios temporários na nossa região. Então, pode ser que eles não existam, porque a nossa região de Mata Atlântica, ela não é seca, ela não é árida. Então, provavelmente não existam rios temporários, ok? Então, a resposta da 3 é não. A nossa próxima página, página 54. Vamos lá, página 54. Rios de planície e rios de planalto. Há rios que correm em terrenos mais planos, não apresentando desníveis em seu curso. Esses rios são chamados de rios de planície e podem ser utilizados para navegação, pesca e atividades de lazer. Há rios que atravessam terrenos irregulares e apresentam desníveis em seu curso, formando quedas d'água, que são as cachoeiras. Esses rios são chamados de rios de planalto. Neles podem ser construídas barragens para reter a água, formando represas ou lagos. A água represada é utilizada para a geração de energia elétrica em usinas hidrelétricas. Aí vem a pergunta, número 4. No lugar onde você vive, há rios parecidos com estes mostrados nas fotos? Com qual? Então aqui, nós estamos numa planície litorânea, então nós não temos um rio desse porte, rio de Planalto. Apesar que, próximo da Serra do Mar, existem rios, existem cachoeiras, ok? Então, você pode até comentar que, sim, existem alguns parecidos, porque alguns ainda formam cachoeiras, ok? Próxima página, página 55. Nas usinas hidrelétricas, a energia do movimento da água dos rios é transformada em energia elétrica. Essa energia que nós recebemos na nossa casa. As barragens de uma usina hidrelétrica são construídas nos rios e armazenam a água em represas. Quando a água é liberada, ela movimenta turbinas enormes ligadas a um gerador, produzindo energia elétrica. Turbinas são grandes rodas, né? Parecem imensas rodas, e elas giram, né? Sendo movimentadas, aliás, pela água. Muitas vezes a construção de barragens e de reservatórios inunda essas áreas florestadas, alterando todo o ecossistema da região. A vegetação e a fauna ficam submersos, o que coloca várias espécies em risco de extinção. Cidades também são inundadas com a construção de barragens, obrigando a população a se mudar para outros locais. E aí vem a última pergunta, número 5. Que prejuízos a construção de barragens e de reservatórios pode causar ao ambiente e às pessoas? Então, você vai ver a resposta, né? Olha lá. Muitas vezes, a construção de barragens e de reservatórios inunda áreas florestadas, alterando todo o ecossistema da região. A vegetação
e a fauna ficam submersos, o que coloca várias espécies em risco de extinção. Cidades também são inundadas, com a construção de barragens, obrigando a população a se mudar para outros locais. Então, a resposta está nesses dois últimos parágrafos, tá bom? Se não couber a resposta, não tem problema nenhum, tá bom? Pode ficar tranquilo, sem problema algum. Essa foi a aula de geografia. Eu vou deixar um vídeo para vocês saberem um pouquinho mais sobre os rios, ok? Então, beijos e até a próxima aula.